Em junho de 1972, o Beira-Rio registrava o maior público da história. Mais de 100 mil pessoas assistiram ao confronto entre a seleção brasileira contra a seleção gaúcha. A partida foi realizada em uma tentativa de reconciliação por conta da não convocação do lateral Everaldo, o único jogador de um clube da região sul que fez parte do tricampeonato mundial em 70. Ele havia sido convocado em todas as oportunidades desde então, mas o Zagallo o deixou de fora da lista que disputaria a Copa Independência, 2 anos depois do tri. A ausência dele e de outros craques de times gaúchos, como o Claudio Miro, do Internacional, gerou revolta nos torcedores e na imprensa local. No jogo, foram ouvidas vaias à seleção brasileira durante os mais de 90 minutos de bola rolando. Há relatos de que só havia bandeiras do Rio Grande do Sul na torcida e até de bandeiras nacionais queimadas nos arredores do estádio. A seleção gaúcha foi formada por um combinado de jogadores de Grêmio e Inter, incluindo um uruguaio, um chileno e um argentino. Segundo o Rivelino, da seleção nacional, eles pensaram: nós não estamos no Brasil. A ditadura militar no Brasil vivia os anos de chumbo e o ditador Médici, que reproduzia um discurso de unir o país, usava o futebol como um dos seus principais instrumentos. O historiador César Guazelli atribui o episódio a uma série de fatores, mas principalmente por conta da pouca representatividade de jogadores gaúchos na seleção nacional. Ele não deixa de atribuir o ocorrido, porém, a uma certa manifestação de resistência à ditadura. Guazelli ressalta em um artigo que a tensão entre gaúchos e o resto do país não chegou a desaparecer em algum momento. Mas por que a crise eclodiu naquela partida de 72? Provavelmente pelo momento político que vivia o país, quando a ditadura militar impedia quaisquer manifestações políticas de desagrado com o regime, escreveu o historiador. Esse foi um caso bem particular, onde mais de 100 mil pessoas vaiaram a seleção nacional dentro do próprio país. Mas, dentro desse acontecimento de 72, estão alguns diferentes motivos que podem levar pessoas a torcerem contra o seu país. O primeiro deles é a relação do país com a região. Outra partida que marcou esse tipo de tensão foi o confronto entre Argentina e Itália na semifinal da Copa do Mundo de 1990, em terras italianas. Em terras napolitanas, para ser mais exato. No dia 3 de julho, as duas seleções se enfrentaram no estádio São Paulo, casa do Napoli, clube da região sul da Itália. De um lado estava Diego Maradona, ídolo do clube da cidade oprimida pelo norte, que representa a elite italiana. Os moradores do norte referiam a cidade de Nápoles como perigosa, suja e com pessoas preguiçosas. Maradona não foi apenas o símbolo da geração mais vitoriosa do Napoli, que também tinha um brasileiro careca na equipe, como um motivo de orgulho para toda uma região. A torcida do Napoli ficou dividida, e até o presidente da Federação Italiana foi à televisão pedir para que a cidade de Nápoles apoiasse a seleção italiana. A Argentina venceu a partida, e na final da Copa houve mais uma demonstração dessa cisão. Napolitanos apoiaram os nossos hermanos e o norte da Itália torceu para a Alemanha. Dessa vez, os devotos de Maradona saíram derrotados. O paralelo com o jogo da seleção gaúcha não é tão preciso porque, no caso do Brasil, o sul não é uma região pobre comparada ao resto do país. Muito pelo contrário. Mas a torcida contra a seleção brasileira na partida do Beira-Rio também foi uma demonstração de orgulho de uma região frente a um aparente desprezo do resto do país. Outro fator que pode levar alguém a torcer contra a sua seleção, além de que, bem, ninguém é obrigado, é a relação da seleção com o clube do coração da pessoa. No caso do jogo de 1972, torcedores do Grêmio se sentiram desprezados pela seleção principal. O sentimento se alastrou para o rival porque, além do fato de serem todos gaúchos, o Inter também tinha bons jogadores ignorados na convocação. E o contrário também pode acontecer. Antipatia criada pela convocação de jogadores do seu clube. Eu conversei com um santista que não engoliu a convocação de Robinho, Léo e Ricardinho em 2005, que os tiraram de mata-mata da Libertadores. Mais recentemente, em 2019, o Tite chamou Rodrigo Caio e Gabigol para amistosos, tirando os dois atletas de jogos importantes da reta final do Campeonato Brasileiro. Tudo bem que esse é um problema sobretudo do calendário, mas quando a CBF parece atuar contra o seu clube, o resultado não costuma ser positivo para a seleção nacional. A presença de jogadores do seu clube na seleção também parece influenciar na decisão de torcer ou não. Quando o que vemos é uma seleção repleta de jogadores que saíram muito cedo do país e jogaram pouco tempo no profissional de um grande clube, há pouca identificação. Jogadores como Firmino, Davi Luiz e até Daniel Alves demoraram a conquistar o torcedor brasileiro. Uma parte legal de torcer pela seleção é ver aquele jogador criado no seu clube brilhando com a amarelinha.
Também há quem torça contra por causa do que a camisa amarela representa atualmente. Há pelo menos 6 anos, a amarelinha é usada como um símbolo de ultranacionalismo em manifestações pelo Brasil. Esses movimentos, por vezes extremistas, ganharam tanto apoiadores quanto críticos, que queriam se distanciar dessas simbologias. Houve quem parasse de torcer pela seleção e quem continuou, mas abolindo a camisa amarela para não se associar a determinados grupos políticos. Outra coisa criticada nessas manifestações, que carregava a bandeira de anticorrupção, foi a questão de a camisa amarela carregar o escudo da CBF. Em 7 anos, a confederação teve 3 presidentes afastados por corrupção. As falcatruas da CBF são outro motivo que deixam torcedores desanimados com a seleção. É um fator legítimo, por mais que no futebol seja difícil encontrar uma instituição imune disso. Desaprovar a soberba da seleção brasileira, não gostar de algumas figuras principais da equipe e do patriotismo exacerbado são alguns outros fatores que acabam causando essa torcida contra. Também há um fenômeno curioso. Existe uma quantidade significativa de brasileiros que torcem para a Argentina, nossa maior rival no futebol. Os motivos são vários, mas um me chamou a atenção. A Copa de 94, que o Brasil foi campeão. Aquela Argentina jogava um futebol considerado mais bonito por muitos, e acabou fazendo brilhar os olhos de muita gente. Só que isso é assunto para outro vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários. Motivos não faltam para torcer contra a seleção brasileira. Na minha opinião, a maioria deles é legítimo, ainda que uns mais e outros menos. Eu não torço contra, ainda que eu denuncie a corrupção da CBF, não faça parte do grupo político que se apropriou da camisa, ou desaprove o patriotismo cego e exagerado. Eu tento me agarrar à memória. Os campeões da raça de 58, a ginga do Garrincha, Pelé e o Esquadrão de 70, os artistas de 82 e o que a camisa amarela realmente deve representar. Futebol bem jogado e inspiração mundo afora. E você? Já torceu contra a seleção? Conhece alguém que torce contra? Você é indiferente com relação à seleção? Só torce quando tem Copa do Mundo? Torce em todos os jogos, até em amistoso? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Se você tiver gostado do vídeo, não deixa de dar um like e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. É isso, caso tenha alguma sugestão de vídeo também, eu aceito. Só deixar aqui embaixo nos comentários que a gente faz, beleza? Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.